Bem, amigos do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, estamos iniciando mais uma bandeira cultural, a Jornada da Independência. Foi gravada hoje, mas se refere a uma bandeira já do mês passado, 24 de abril de 2021. Vamos lá, então. Eu trago aqui um quadro do Pedro Américo, super conhecido de todos. Nós vamos passar por ele de raspão aqui, refazendo o quê? A trilha, a jornada de Dom Pedro. Como precedentes, nós vamos situar os acontecimentos. No dia 9 de janeiro, Dom Pedro dizia ao povo que fica, o famoso dia em que ele já desobedece às cortes portuguesas, vai ficar e vai ser depois o imperador do Brasil. Se aproximava a independência, o seu pai, ao voltar para Portugal, ficar prisioneiro das cortes, já dizia: coloque essa coroa na cabeça antes que algum aventureiro o faça. E ele, relutante, vai dar alguns passos, e o primeiro é sentir o pulso de como estava a população e buscar o apoio. Do Rio de Janeiro, ele foi para Minas Gerais, nos meses antecedentes, teve boa acolhida, o que animou depois a continuar e fazer uma visita a São Paulo, né, vindo do Rio de Janeiro via Taubaté. Isso foi no dia 14 de agosto. Nós aqui temos um mapa antigo em que se vê toda a estrada, né? Se passa lá Rio de Janeiro, podia vir por baixo, podia vir mais por cima. Aqui se passa pela Vila de Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, São José, depois podia passar pela aldeia da Escada, divisor de águas entre o Paraíba e o Rio Tietê, Mogi das Cruzes. E aqui vinha, então, se vinha pela Penha e São Paulo. Esse foi o caminho que ele seguiu. Em Pindamonhangaba se junta a ele a guarda de honra recém-formada para isso, para acompanhar o imperador em todas as suas viagens, claro que fossem por aqui. Então ele chega em São Paulo, vai ficar alguns dias até aproximar-nos do dia 7 de setembro. Vamos ver a chegada dele. Se passa por Mogi das Cruzes, isso é um mapa de 1900, quando já havia ferrovias, mas as estradinhas estão por aqui, na beirada da ferrovia. Então, Mogi das Cruzes, onde ele dorme, né? Dorme em Mogi das Cruzes e vai entrar com pompa a cavalo. Na Penha, ele troca, né? Aqui nós temos, então, a Penha de França, está aqui. Penha é uma rocha, né? Que aconteceu na França, uma Nossa Senhora no alto de uma grande pedra. Aqui também, a nossa França, aqui, o nosso bairro da Penha, fica num alto. Tanto é que se fez depois uma ligação de bonde entre a ferrovia e a Penha, para os romeiros poderem participar sem muito problema. E aí ele vem para São Paulo. Nós temos, então, aqui Mogi das Cruzes, com a Igreja do Carmo. A Igreja do Carmo e da Ordem Terceira do Carmo. Nós vemos aqui duas torres meio assimétricas. Na realidade, são duas igrejas, cada um com a sua torre. E aqui o convento onde ele se hospedou. Depois, então, aqui vem e passa pela Penha, que ficava a poucos quilômetros de São Paulo, e ele pede que venham até ele, não os governantes daquele instante, mas os que tinham sido eleitos, porque havia acontecido um golpe em São Paulo. Com isso, ele já manda o recado de que não reconhece esse golpe e que venham os verdadeiros governantes de São Paulo, e se não, os da antiga legislatura, né, da anterior legislatura. Então, ele já passa pito em alguns e já vai destituindo outros com uma mão de imperador, como era: eu quero e mando, obedece quem tem juízo. Ele viajava de mula, mas para entrar com pompa, parece que o cavalo é mais elegante, se bem que haja umas mulas muito bonitas, né? Esse é preconceito contra a mula. Muito bem, no dia 7 de setembro, ele vai para Santos, desce
né, todo o caminho e volta no 7. Ele passa praticamente só o 6 lá. E há textos descritivos dessa viagem, estamos nos centrando na volta. São depoimentos e escritos contemporâneos ao fato. O padre Belchior, Coronel Marcondes de Melo, Alferes Canto e Melo e Machado de Oliveira, Barão de Pindamonhangaba. Esses são os relatos primitivos onde a gente se baseia. Depois existem estudos, Toledo Pisa, Eugênio Egas, Afonso de Freitas, os 3 Institutos Histórico e Geográfico, bem nos inícios do século XX, que procuram fazer uma composição. Depois há outros que floreiam e faz quase que uma história romanceada, né? E isso muito longe dos fatos, muito tempo tinha se passado. Então, os verdadeiros historiadores vão às fontes, né? E veem, às vezes, incongruência entre as fontes, comparam umas com as outras, etc. Em 1972, o Sesc Centenário, o Sesc é 1,5, né? 150 anos, Eduardo Canabrava Barreiros escreveu um livro chamado Itinerário da Independência, editado pelo José Olímpio, do Rio de Janeiro. Nós vamos seguir esse livro, mas tendo em conta os escritos originais. Nós vamos seguir esse livro para mostrar como acontecem erros, né? Com boa vontade, com menor boa vontade, o que seja, com superficialidade, não estou julgando ninguém, só vamos dizer que existem erros e a tarefa do historiador é expurgar, encontrar esses erros e ver, às vezes, há coisas interpretativas que são admissíveis. Então, nas primeiras 2 horas, ainda sob a luz difusa do amanhecer, a comitiva percorreu de barco os canais e rios de água escura dos manguezais entre Santos e o porto fluvial de Cubatão, vilarejo com menos de 200 habitantes ao pé da Serra do Mar. Nesse local, Dom Pedro encontrou os animais selados e o restante da guarda que o acompanharia até São Paulo. Então, ele levantou ao amanhecer, luz difusa, existia velas e tochas, e percorreu de barco, canais e rios, até o porto de Cubatão, né? Um vilarejo pequeno, e encontrou quem estava esperando lá, a guarda de honra, com os animais selados. Dom Pedro desce do barco e pega a sua mula aí. Ele tinha ido para Santos para quê? Para fazer uma vistoria nas fortalezas, mas motivo oficial. Na verdade, ele estava dando força aos irmãos Andrade contra os seus inimigos políticos. Como eram as coisas? Tropas de mula. Aqui estão as tropas de mula, pintado aqui Benedito Calixto, um rancho. Aqui a Santa Casa de Misericórdia de Santos, a primeira do Brasil, que já não existe mais. Então, por aqui vamos nós, olha lá, com um tripé aqui esquentando o feijão para o almoço, as sacolas de mercadoria, não vamos nos deter nisso, porque iríamos muito longe. Carros de bois, e assim vai. Santos era algo assim, um vilarejo desse estilo aqui, estrada da Nova Sintra, sobe, passa pelo Mosteiro de São Bento, aqui as igrejas do Carmo quase no cais, e assim vai. Então, eu desenhei um perfil da estrada, utilizando mapas antigos, mapas atuais, imagens e ilustrações, sempre que possível, da época. Então, olha lá, de Santos até Cubatão é por mar. Aqui eu poder ilustrar com mais mapas, estou pensando num grande painel ilustrativo com resumo de tudo. Então, se ele vai aqui por mar, a cota é 0. Desce no porto de Cubatão e o primeiro trecho até a raiz da serra é plano. Aí se sobe a calçada do Lorena, olha, imagine só, veja como é íngreme, né? Um paredão. Aqui, nesse eixo X, são os quilômetros na estrada. No eixo Y, a cota é o nível acima do mar. Eu chego no topo,
e aqui cruza o Riacho Grande, Zanzalá, Rio Pequeno, Rio Grande, que é o Jurubatuba ou Pinheiros, Ponto Alto, nós vamos passar e olhar por aqui, São Bernardo. Então, nós temos imagens aqui do topo da época do monumento e aqui também a Capelinha Velha, né, em mapas mais ou menos da época, uns 10 anos depois. Se passa por São Bernardo, Ribeirão dos Meninos, ponto mais baixo aqui nesse trecho, Moinhos, Moinho Velho, Moinho Novo, e se chega à colina do Ipiranga. É um sobe e desce na colina, depois se desce até o Lava-Pés e chega até o pátio do colégio. Vamos lá. Então, o Canabarro está aqui, ele desenhou um mapa. E isso é a traição, porque a gente tem o texto, depois vamos desenhar um mapa, vamos aproveitar o mapa existente, e aí a gente não tem a visão muito crítica e acontecem problemas. Então, vamos encontrar os 7 erros. Então, olha só, aqui nós vamos ver, olha, esse trecho aqui já adianta o que ele fez por terra, né? Atravessa uma ponte aqui que não existia, outra ponte aqui, chega no Cubatão, sobe, só que aqui não é calçada do Lorena. Aqui vem, tem uma dúvida aqui, nós vamos dirimir a dúvida e chega a São Paulo. Vamos lá. Então, esse primeiro trecho, ele aproveitou, isso aqui é a estrada de rodagem aqui, ou estrada de ferro também, né? Ainda da FEPASA, aqui o canal do Casqueiro. E a ferrovia passa perpendicularmente ao Lagamar para fazer que a ponte seja o mais curto. Depois se passa por uma outra ilha, outra ponte, se chega a Cubatão, se atravessa o rio Cubatão e se vai em frente. Não é verdade, nós acabamos de ver os relatos que dizem que Dom Pedro veio pelo Lagamar, ele veio por aqui. E aqui só foi transitável quando se construiu o aterrado do Cubatão, que não existia. O aterrado é 6, 8 anos depois de Dom Pedro ter passado. Então, necessariamente, ou se enfrentava um atoleiro muito ruim, que na época de chuva não dava, ou que era normal, se vinha por embarcações, eram saveiros. Haviam 3 saveiros, um deles o Saveiro Grande. Provavelmente Dom Pedro veio nesse mais majestoso. Majestoso para não dizer a melhor das porcarias que existiam. E aqui ele sobe pela calçada do Lorena, só que isso aqui não é a calçada do Lorena, isso aqui é a estrada da maioridade, como nós vamos ver. Então, para nos orientar nesse caminho, eu me servi deste mapa do Zé Marcelino de Vasconcelos, tenente-coronel do Imperial Corpo de Engenheiros, uma planta da estrada entre a cidade de São Paulo e Santos, levantada por ordem de quem? O presidente da província em 32, Rafael Tobias de Aguiar. Isto aqui é o código da Biblioteca Nacional, onde está o original. E há uma cópia no Museu do Ipiranga que eu ainda não achei. Mas então, se a gente vê lá, Rio Tamanduateí, mas mesmo sendo um mapa antigo, é 10 anos depois. Então, a gente tem que estar atentos às coisas que não existiam. Por exemplo, o aterrado. Então, olha só, aqui, vamos olhar para esse mapa aqui, este mapa aqui colorido da Comissão Geográfica e Geológica, e verificar os diversos caminhos entre Santos e São Paulo nas diversas épocas. O primeiro deles é a trilha dos Tupiniquins. Então, eu pinto ela aqui no momento que ela diverge do outro. Então, quem queria pegar a trilha dos Tupiniquins, isso até 1560, ou seja, João Ramalho e todos que viviam no Planalto desde 1510, vinham por aqui. E Nóbrega, Anchieta, Martim Afonso de Souza, Mendes Sá vieram por essa trilha. Então, se vinha de barco, por aqui, Largo do Caneu, aqui não ia para a esquerda, via aqui nesse verde brilhante, e se ia a estação, perto da estação, aí até Piaçaguera. Em Piaçaguera se pegava o
o vale do rio Mogi, ele vai dar perto de Mogi das Cruzes, mas é o rio Mogi, e se ia até quase que as nascentes dele. E aí se chegava num lugar muito empinado. Então você vai meio plano por aqui, aprofundando até bater na montanha e depois muito empinado, por isso as coisas são difíceis. Então essa era a trilha dos tupiniquins, mas depois os tamoios e outros índios se revoltaram e tornaram isso impraticável. Então se abriu nova trilha, que foi conhecida como Trilha do Padre José, o caminho do Padre José. O que se fazia? Até a letra S, aqui, que seria dizer Santos, se vai por canais daqui, e se entra no Rio Cubatão. Aqui Dom Pedro vai descer do Saveiro e montar a sua cavalgadura. Não é por aqui. Isso aqui está errado. Isso aqui era a versão do Canavarra. Não faz isso. Mas Anchieta ajudou a abrir isso, orientou esses caminhos. O Rio Perequê, se ia aqui beirando o Rio Perequê, até que num determinado momento, ela também se seguia pelo rio, acabou o rio e se continua a subida muito íngreme, aqui até um trecho na beirada da serra. Né? A gente vê que esse tracejado é o topo da serra e se vinha até aqui. Depois se resolveu, então, 1660, abrir um caminho melhor, porque isso aqui estava impraticável. Todos os anos se fazia, se melhorava o caminho, né? Se fazia uma reconstrução de pontes e aquele lodaçal que ficava e buracos, tudo isso, os moradores se juntavam e combinavam um dia para, em mão comum, estavam mancomunados, refazer a estrada que ia para o mar. Essa aqui, o caminho do Padre José, ficou conhecido como Estrada Velha, e a nova estrada. Aqui, sim, foi a que fez Dom Pedro. Desceu aqui, sim, no Porto de Cubatão, e aí ele vai na cavalgadura. E aqui vai pelo caminho vermelho, que é a calçada do Lorena. Que parece, tem zigue-zague, mas tão pequeno que mal se vê. Depois, tempos adiante, se abriu o caminho da maioridade, ou caminho do mar, né? Bifurcando dessa estrada aqui e já com pontes de grande porte e zigue-zagues maiores. E todos os caminhos, não é, que levam a Roma vinham aqui até esse alto da serra, no Rio das Pedras. Tanto o caminho do Padre José, como a calçada do Lorena, como o caminho do mar ou da maioridade. A partir de 1660, tudo isso se unifica no caminho do mar. Não, o caminho do mar é mais adiante, até a calçada do Lorena. E 1800, então, é a maioridade. Muito bem, então Dom Pedro veio por aqui, pela calçada do Lorena, que vem na bifurcação, que não existia, mas para a gente se entender, vinha por aqui e chegava, cruzava o Rio Pequeno, Sesmaria do Zanzalá, etc. Vamos ver em alguns detalhes aqui. Então, olha só o que nós temos. A ilha de Piaçaguera, antiga Sesmaria do Rui Pinto, doada por Martim Afonso de Souza, antiga Sesmaria de Antônio Rodrigues de Almeida. Então, se vinha e se entrava por aqui, é preciso conhecer para não se perder. Há muitas passagens, mas a que se via era por aqui, não existia ferrovia e não existiam outros caminhos. Se tinha o porto das Almadias, ou Armadias, ou Veracruz, era o porto primitivo, né, do caminho do Padre José no Vale do Perequê. Mas então, aí o Dom Pedro veio por onde? Por aqui. Desce no Porto do Cubatão aqui e se sobe aqui o cruzeiro quinhentista na bifurcação. Essa vermelha aqui mais grossa, caminho do mar ou da maioridade, é o terceiro caminho, porque o segundo é a calçada do Lorena, está aqui. Bernardo José Maria
de Lorena. Depois a gente tem energia aqui gerada aqui na usina da Light, os tubos em Itutinga, Latutinga. Itutinga é o rio do Tutinga, mas isso deixa para outro momento aqui. Como era Cubatão? Era isso, né? 200 habitantes. Está aqui, cerquinhas, aqui provavelmente um rancho, e se tinha que passar de um lado para outro. Esse aqui não se mostra, mas tem uma casa aqui que nós vamos ver no próximo, que é isso aqui, olha. Isso aqui parece uma casa, mas na realidade é uma casa-ponte, onde se cobrava o imposto de tantos vinténs por cabeça de gado e de mula, era o pedágio da época, e se seguia pela estrada. Isso aqui é um desenho fantasioso, ou seja, de imaginação. E se vem uma estrada que vai subindo, 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 chega aos píncaros do Monte Olimpo, e daí onde você vai? Para o céu? Não, não é por aqui. Eu tenho que chegar nessa serra que está no fundo. Então, isso aqui é só por fantasia. No Porto do Cubatão, nós temos isso daqui, é o Largo do Sapo. E tem um canoeiro com uma sirga aqui. Então, nesse rio, ele nem rema, ele fica em pé e vai com a vara apoiando-se no fundo do rio e caminhando até a outra margem. Essas casinhas foram melhoradas e construíram mais casinhas aqui. Ficou um largo bastante simpático e tem placas aqui. Pode visitar que vale a pena. Outro rancho aqui, né, que virou cartão postal. E olha só para dar uma ideia de como eram os ranchos, tinha que estar à beira do rio para os animais beberem, ter um pouco de pasto e ter um local onde os tropeiros descansassem, descarregassem as cargas. Isso é o rancho do Félix aqui, rancho de tropeiros, as mulas descansando e descarregadas. Essa daqui parece que ainda está meio carregada, mas já está dobrada pelo cansaço. Hoje se fez uma grande ponte aqui, hoje, 1943, o DR, essas pontes em arco, com tabuleiro horizontal e um arco de sustentação. O arco é a forma romana que se consegue ter só compressão. Ele aguenta, mas aqui para o tabuleiro vai haver tração aqui, né? Vai haver, está tracionado, esses pilares não estão apoiados na ponte para aguentar o arco, é o contrário. O arco sustenta o tabuleiro da ponte. Essa ponte tem até hoje, pintaram ela aqui com o arco-íris, o arcobaleno de Noé, né? O que existe no fim do arco-íris? Noé diz a resposta, é o sinal da aliança entre Deus e os homens. Depois de passar essa ponte, a gente passa por baixo do viaduto da Piaçaguera-Guarujá. Um pouquinho depois tem-se o marco zero da cidade de Cubatão, onde antes havia já a bifurcação das duas estradas com cruzeiro quinhentista. Saía uma outra por aqui. Só que depois, devido à refinaria, etc., se mudou a posição do cruzeiro quinhentista 200 metros mais para frente. Pronto, e aqui você vai para frente. Hoje a Escala Lorena vem por dentro da refinaria e a Estrada da Maioridade ou do Mar vai em frente. Olha só, então, o marco aqui, o cruzeiro quinhentista, a avenida principal é a estrada, né? A estrada Caminho do Mar. E a antiga estrada de rodagem, isso daqui é a calçada do Lorena, na parte da Baixada Santista. Não dá 1 quilômetro, mais ou menos. É por dentro da refinaria. A refinaria bem podia fazer um belo trabalho de recuperação. Está aqui a imagem do cruzeiro quinhentista. No momento, a gente vê a bifurcação aqui. Aqui a serra, a estrada da maioridade, 30 quilômetros de velocidade permitida, e vai por aqui. E pela esquerda, então, a calçada do Lorena dentro da refinaria. E aqui o belo cruzeiro de pedra. Nós vamos descansar um pouquinho olhando para esse cruzeiro. Olha só, então, você tem uma exedra, né? É uma espécie de pátio, de lugar para descanso, uma concha com uma colunata de Bernini forma
um lugar de descanso com bancos. Você sobe a escadaria e fica tranquilamente comendo o seu lanche aqui, toda de pedra, e a gente vê as caravelas, né? Então, isso aqui lembra tudo o quinhentista, né? As caravelas chegando aqui com as bandeiras aqui, ou velas desfraldadas, as caravelas, né? As velas cara ao vento, e a cruz da Ordem de Cristo, que era sucessora dos Templários e possuía muitos bens e financiou expedições, e por isso a terra do Brasil foi da Ordem de Cristo. Mas quem governava a Ordem de Cristo era o rei de Portugal, e depois as coisas se confundem. E a gente tem os belos dos azulejos, aqui, ó, aqui o Anchieta e a catequese, aqui nós temos as pedras portuguesas, os mosaicos no chão, e podemos dar um zoom nessas imagens, azulejos aqui, e veja, aqui não é tão azul, a outra foto acentuou o azul, e aqui nós vemos, então, aqui bandeirantes e índios em pleno combate aqui na serra. Depois, à direita, nós temos uns trabalhadores construindo a calçada do Lorena, e no centro, Anchieta e a catequese com crianças e adultos. E aqui os nomes: Martim Afonso de Souza, Anchieta, Manuel da Nóbrega, etc., né? E todos que passaram por aqui. Aqui outro Cubatão, 1852. Então, nós temos já uma ponte antiga do Cubatão, e aqui vem, então, a bifurcação de caminhos, outro caminho, uma estrada nova, aqui a estrada da Serra para o Cubatão, travessa, e aqui vem, então, a Estrada Velha. E aqui é até um trecho de uma tentativa que aconteceu de Estrada da Maioridade, que foi o Bresser. E aqui um monte de sesmarias, Manuel Correia, 400 braças rio abaixo, o Manuel Gomes com as suas sesmarias, Manuel do Conde, aqui. Os jesuítas também tiveram uma sesmaria aqui, arrendaram casa da fazenda dos jesuítas e pasto para animais, né? Casa da Barreira, que já não estava na ponte, mas ao lado, e assim vai. E aqui alguém, nós não somos os únicos que estamos estudando isso, muita gente já no passado fez isso. Então, a caminho da Serra da Maioridade, vem por aqui, por uma outra encosta, olha lá, maioridade, e vai sair para cá. E a calçada do Lorena, aqui, olha lá, estrada da Serra Velha. Vem por aqui, havia um pouso no meio da serra, não só um, mas dois, pelo menos. Você ia, voltava e vinha por aqui, olha lá, aqui, sempre por esse tendão aqui da serra, e via e cruzava outro pouso aqui, já quase lá em cima, e aqui vem, e se chegava até lá em cima, e se vinha para a esquerda aqui. O caminho do Padre José vinha por aqui por cima, onde estão essas cruzes. E aqui aquela estrada que não foi para frente. O brigadeiro Tobias chegou, viu que estava uma porcaria, com inclinação em alguns lugares pior do que a do Lorena, e despediu o Bresser imediatamente. A primeira serra, maioridade, que foi desprezada. Seria a primeira estrada na serra que foi desprezada, tentativa de uma estrada de maioridade. E aqui está a estrada e calçada do Lorena. Em alguns trechos parece estreito, mas basta cavucar um pouco mais que você encontraria mais pedras, porque tinha uma boa largura para passar. Tropa que sobe, tropa que desce. Olha só, né? Esse aqui é o gabarito da estrada, né? Eu fiz vários passeios com a turma. Quando passar toda essa condição sanitária, nós vamos refazer esse caminho, né? E aqui curva de 180 graus, é um clipe, né? Fórmula 1, Mônaco, hairpin, né? Está aqui. E aqui a gente vê muro de arrimo para segurar o barranco.
e segurar também as águas. Então, aqui em cima tinha uma canaleta que tirava as águas para que elas não caíssem na estrada e estragam a estrada. Há viajantes ilustres que passaram por aqui. Então, eu estou pegando aqui um trecho desses relatos primitivos de um dos 4 que acompanhou Dom Pedro nessa viagem. No meio da manhã, a comitiva começou a lenta subida pela calçada do Lorena. Era uma das mais sinuosas e pitorescas estradas do Brasil. Pitoresca vem de pictórico, é um quadro isso, é tanto um quadro que Jules Florence desenhou isso a partir de desenhos de Saint-Hilaire. E aqui a gente vê todos aqueles alagados de Santos e Cubatão, e aquelas entradas falsas e que vinham, etc. Né? E você pensa que isso aqui é uma paisagem aleatória. Não é. Nós temos uma ilha lá ao fundo, não sei se é a Ilha do Trigo, Ilha da Moela, mas olha no mapa, a gente fica sabendo qual é essa ilha que está lá no fundo. E a gente vê que essa passagem é tardia, é depois de Dom Pedro, mas por que isso? Porque já tem o aterrado. Olha lá, o aterrado é antes de 1832. Naquele mapa aqui do Marcelino, já tem o aterrado. Ele foi feito entre 22 e 32, 26 a 28, começo e fim. Então, a gente vê alguma coisa reta, olha só, trechos retos e passagem aqui. Né? Com um pouco de boa vontade, a gente vê. E aqui as mulas, uma mula que caiu, o fulano aqui batendo na mula para que ela se levante, está chegando quase ao fim, né? Um pouco mais de complacência com a pobre mula que aqui está. Então, olha só, Saint-Hilaire e Florence desenharam, e aqui a gente vê um pouquinho melhor a estradinha do aterrado que vem aqui. Aqui eu desenhei, aqui, ó, lá, nesse desenho está lá em vermelho o trecho. Num trecho não se vê por causa aqui de mata, aqui, ó, lá, vem até aqui, não se vê, mas logo depois volta lá, reaparece próximo dessa volta do rio que aqui está. Cruza o rio Cubatão e vem por mais um trecho até aqui, depois pela esquerda, está aqui, não está visível na foto. Quando a gente chega ao alto, tem lá, então, o pico, né? O monumento do pico, também um lugar para ter visibilidade. E aqui havia, em 2 faces, pedras colocadas. E essas pedras foram encontradas pelo Washington Luiz. E aqui nós temos, então, esse castelinho aqui, que é onde começa a se precipitar as águas do sistema Guarapiranga-Billings, que gera 1 milhão de quilowatts aqui nesses dutos aqui em turbina Pelton, é um tipo de turbina. Mas a gente tem fotos, olha só, Omnia vincit amor subditorum. Quem encontrou isso aqui foi o Washington Luiz, que esteve pesquisando, né? Estudioso da história, antes de entrar na política, né? Escreveu diversos livros, um deles na Capitania de São Vicente. Ele encontrou jogado ali perto essas pedras, né? Do quê? Do monumento lá no pico, que foi o Lorena quem mandou construir. E a outra placa se pode ler: se fez este caminho, no feliz governo, do ilustríssimo senhor Bernardo José, faltou Maria de Lorena, geral desta capitania, capitão-geral desta capitania. O que a gente pode voltar e ver é a origem desse dito aqui. É Virgílio, né? Virgílio, lá numa das suas poesias, né? Dizia: amor omnia vincit, o amor tudo vence. Muita gente, então, que fez, parafraseou o Virgílio. E a paráfrase é: o amor dos súditos tudo vence. Que súditos? De Dona Maria I, né? Rainha de Portugal, mãe de Dom João VI, avó
do Pedro I. O amor dos súditos vence toda essa escarpa, né, monumental aqui, que é a Serra do Mar, a muralha, como está, um romance que virou novela. O Mauá também, né? Só que ele pôs labor omnia vincit, o trabalho tudo vence, é o trabalho dele, e não como o imperador e outros que ficam só refastelado olhando os outros trabalharem, precisa pôr a mão na massa, dizia ele. Então, resumindo, cruzeiro quinhentista, e aqui nós temos, para Cubatão, o portão de entrada nesta reserva florestal e parque estadual, um pontilhão da serra, e se chega aqui num mirante, né? Mirante, aqui é o caminho do mar, pontes, padrão do Lorena, vira aqui Rancho da Maioridade, outra curva, o Belvedere circular, outro mirante, e a Casa de Válvulas e Pouso de Paranapiacaba. Esses monumentos foram feitos, 1, 2, 3, 4, pelo Victor Dubugras. Vai valer outro passeio só por essa estrada que aqui está. O que eu quero destacar é que nós temos aqui a calçada do Lorena, o monumento do Pico, onde está aquela placa que nós acabamos de comentar, que o amor dos súditos tudo vence, e a calçada do Lorena. Sempre que a calçada do Lorena cortava a estrada da maioridade, se fez um padrão aqui, um monumento. Só que não tem, e o resto da calçada? Então, aqui se descobriu um trechinho e pronto, se foi escavando, 1,5 metro de terra. O Benedito Lima de Toledo fez sua tese de doutorado em cima disto, e descobriram e foram destapando e encontrando. Só que a partir daqui não fizeram mais nada. Então, a pergunta, por onde é que ia? Bom, vamos ver para onde é que ia, a gente já chega. Então, aqui hoje nós temos muitos mapas colaborativos, OpenStreetMap, esse daqui, que tem, então, desenhada a calçada do Lorena, e aqui onde ela cruza a Estrada do Mar, em 2 até 3 pontos. Aqui também tem umas estátuas gregas também. E aqui está o Rio das Pedras. E aí? Bom, aí como é que a gente chega no resto? Pensando por onde é que o pessoal ia fazer isto. Então, há umas admirações de que essa estrada do Lorena não cortava nenhum rio. 180 curvas, na realidade eu contei são menos, pelo mapa de 1832, e ela não pode cruzar curso d'água porque foi escolhido precisamente o interflúvio. Interflúvio é como se fosse um divisor de águas entre rios, interflúvio. Então, uma gota d'água que cai aqui, para a direita vai para essa bacia. Uma que cai um pouquinho para a esquerda vai para outra. Então, por definição, isto aqui é nascentes de rios e divisor de águas. Então, não pode cruzar, por definição, cursos d'água, senão algo está errado. Então, com isso em mente, dá para desenhar muito facilmente onde era a calçada do Lorena. Então, olha o trecho, ia até o ponto M, passa no M, cruza a Serra da Maioridade num ponto, no segundo ponto, no terceiro. E daí em diante? Olha só o formato das curvas de nível, que numa direção qualquer, elas cruzam curvas de nível. No gradiente, cruzam em uma certa distância um número grande, o maior número de curvas de nível. É a maior pendente. Aqui também, grandes pendentes. Mas aqui é o interflúvio. A gente vê que as curvas de nível se distanciam umas das outras e dá esses bicos aqui, olha lá, esse bico, outro bico, outro, e aqui passava no flare, que é na chaminé, onde se queima o gás dos tanques da refinaria. Está continuamente em chamas
isso que ele chamou de torres, e daqui ia até o cruzeiro quinhentista. E no ponto vermelho, para me lembrar, são locais prováveis de pouso, onde há um certo patamar. Onde há patamares, olha aqui, ó, onde há maior distanciamento entre curvas de nível. Aqui é um lugar bom, aqui é um lugar bom, aqui também seria um lugar bem razoável para se construir. Se eu tivesse descendo por outro interflúvio, ó, aqui existe outro interflúvio, mas é pior. Mas eu faria um pouso aqui, ou aqui, olha. Então, é uma questão de leitura de topografia. Essa calçada do Lorena, por definição, não cruza o rio até a Baixada, onde vai cruzar o Rio das Pedras. E aqui, onde estamos nós, é jogando o mesmo caminho, com aquele possível rancho, nesta posição, para a gente ter um parâmetro de comparação. E aqui a torre de onde se queima os gases da usina. Isso aqui são os tanques, né, de combustível, etc. Né? E aqui, rodovia Caminho do Mar. Muito bem, aqui chegamos, né? Estamos aqui o Alto da Serra, e se fosse no presencial, aqui seria um bom ponto de corte para a gente tomar um café. Quem estiver assistindo pode dar uma paradinha aqui. Nós vamos continuar no embalo. Continuo, então, lendo os documentos originais de quem acompanhou Dom Pedro. Do Alto da Serra, levava-se cerca de 6 horas para atravessar o trecho do Planalto, em direção à capital paulista, incluindo parada de 1 hora para almoço e descanso. Por isso que eles alcançaram o sítio do Ipiranga só ao cair da tarde. Eu levantei na estrada as distâncias percorridas, tá? Distância aqui, de um ponto ao atual. De Santos para Cubatão, 13. Cubatão até Raiz da Serra, 1,8. Da Raiz da Serra ao Calçada do Lorena, 6. Estava até o Riacho Grande e tal. Então, nós vamos tendo as diversas parciais, que aqui está até chegar ao pátio do colégio. E aqui eu ponho as distâncias acumuladas. E a cota, né? Você tem cota 0 até a Raiz da Serra, depois você sobe até os 700, 720, 800, 780, 720, 50, 50, 20 e 20. Isso aqui eu fiz para meu controle X e Y para desenhar o mapa, não é nada demais nem cabalístico, né? E aqui, então, são os lugares por onde se passa. Então, aqui, olha lá, como é que ele errou? Ele dizia que subiu pela calçada do Lorena. Claro que subiu pela calçada do Lorena, só que a calçada do Lorena não é por aqui, mas no cruzeiro quinhentista ela se bifurca e segue por aqui. Ou seja, a calçada do Lorena não aparece nesse mapa. Mas continuemos. Chega-se a Sesmaria do Zanzalá, já no Planalto. Uma Sesmaria de 1700, então já existia no tempo de Dom Pedro. E aqui se pega o quê? A famosa Estrada do Vergueiro, né? Estrada do Vergueiro. Zanzalá, Vergueiro, se cruza lá aqui o Rio Pequeno, que é um afluente do Rio Grande ou Jurubatuba, se passa no lugar das Caveiras. Por que caveiras? Provavelmente algum boi morto e ficou as caveiras. Alguém pôs uma caveira de boi no alto de um poste, de um mourão de cerca, etc. Se passa perto de uns pontos altos aqui. Varginha, porque tem as vargens aqui. Aqui é o Cujo, J. Cujo. Mas não, esse aqui é o dito Cujo, mas não vamos entrar nisso. E aí se tem que atravessar esse trecho aqui meio brejoso. Então, aqui se fez o quê? Um certo aterrado aqui, mas sempre é um lugar ruim. Cruzar o Jurubatuba. O que é Jurubatuba, né? Jurubá ou Jerivá é uma palmeira, e tuba é muito. Então, é Rio das Muitas Palmeiras.
Então, pinheiros. O pinheiro, o que era um pinheiro? O pinheiro só tem na Europa, né? Mas tinha muitas palmeiras. Devia ser Rio das Palmeiras. Mas vamos em frente. Algum corintiano não gostou, então pronto, Rio dos Pinheiros. E aqui vem, então, aqui se passa, aqui atravessou o Rio Grande, se passa perto do ponto alto, a gente vê cota 900. É uma garganta. E nessa garganta é o Morro do Telégrafo. Vamos falar depois do Morro do Telégrafo, né? Qual é a garganta entre o Morro do Bonilha e o Ponto Alto? É um lugar bom para um telégrafo, que já existia no tempo Dom Pedro. E depois se voltava a descer e se ia na beirada desse ribeirão que passa por São Bernardo do Campo, passando pela Capela da Santa Cruz ou de Nossa Senhora da Boa Viagem. Onde é esse ponto, esses pontos altos? Esses dois aqui, a Lacota, 923, e aqui mais 26, aqui você desce, depois volta a 900, e 925, e torre, né? Torre de transmissão, a gente está cheio de torre de celular aqui, eu fui a pé aqui, dá para chegar aqui por essa vila aqui de carro, mas eu subi por aqui mesmo, tem outra estradinha por aqui, e não sabia que tinha isso, e pronto, chegamos. E daqui se vê o Morro do Bonilha. Mas a estrada vem aqui pelos pontos baixos, acompanhando o riacho. Aqui no outro mapa, 1 para 100 mil, a gente vê cotas, olha lá, 974, 892, 875. Então, esse aqui é o Morro do Bonilha. Isso aqui está na divisa, né? São Caetano, São Bernardo, é um divisor de águas, bem por aqui. Ótimo. E aqui a estrada passa por pontos um pouco mais baixos, né? E aqui está, então, São Bernardo, a capelinha da Santa Cruz, Nossa Senhora da Boa Viagem, que, de fato, aqui o pessoal chegava aqui, São Bernardo, agora o resto é por vossa conta. E lá no fundo a gente vê a igreja matriz e depois catedral de São Bernardo do Campo, nesse grande largo aqui da matriz. Então está aqui, olha lá, uma plaquinha comemorativa, Dom Pedro passou aqui em frente. Olha ela em várias fotos, e aqui no interior, né? Então está no interior, cadê a Nossa Senhora? Devia estar aqui, olha, uma imagenzinha pequena, e Cristo crucificado aqui na esquerda. Muito bem. E vamos caminhando. Chegamos aonde aqui? Vamos chegar a São Paulo. Mas aqui eu quero mostrar para vocês telégrafo. Essa foi a minha primeira inquietação e que me abriu os olhos para essa história desse telégrafo numa época em que não havia telégrafo. Que história é essa, né? Então, telégrafo, a gente vê o código Morse, e eu preciso de eletricidade para conduzir o sinal, e vou dando pi, 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 sinais contínuos que eu vou interrompendo, e essa interrupção é ponto e traço, é mais longo. Um ponto é um sinalzinho breve ou longo. E a combinação de traços e pontos, ou vários pontos, pontos e traços, constrói as diversas letras, vai construindo as frases. Mas como telégrafo, né? Quando não tinha eletricidade aqui, Morro do Telégrafo, onde é que esse telégrafo, bendito telégrafo, é um morro, isso aqui é a indicação dos gradientes, por onde é que vai a gota d'água dos pontos mais altos para pontos mais baixos. Esse Morro do Telégrafo está perto da Nossa Senhora das Mercês e tem outro ponto. Então, vamos falar como é que era o telégrafo sem eletricidade. Eram telégrafos de sinais, semafore, está aqui, semáforo, vem daí. E eram lá os marinheiros que acenavam bandeiras, um braço na vertical, o outro na horizontal. E você ia fazendo esses sinais, até que alguém se cansou de tanto levantar braço e fazer sinais, que se fazia daqui de baixo, através de cordinhas, né? Baixo o braço direito levantado, o outro abaixado. Então, você faz através desses braços aqui. Um dia eu vou escrever um artigo sobre tudo isso, isso aqui é tipo Belle Époque, não é antes da Belle Époque na França, né? Então, eu tinha aqui, olha lá, sinais convencionais para as diversas letras. A, B, C,
E aqui o sistema de roldanas que faziam acionar e funcionar isso aqui. Claro que depois tinha também outras convenções, uma bandeira de outra cor, mas era sempre no visual. Era no visual. Voltemos aqui. Como é que era este visual aqui, dizendo do ponto alto aqui, no visual? Então, eu precisava ter alguém lá embaixo que fizesse os primeiros sinais. O que você transmitia? Os navios que chegavam no porto. Você estava esperando alguém que vinha de Portugal, etc. Então, ele avisava que chegou. E, dependendo do sinal, às vezes fazia números, era código, 125. Navio português está entrando na Barra do Porto. 126. Navio espanhol, tal. Então, havia os códigos de números e se tinha essa tabelinha aqui escrita num lugar e no outro. Mas, então, se transmitia lá de Santos, né, de um ponto próximo do outeiro de Santa Catarina até Montserrat. De Montserrat se transmitia para o ponto alto pelo qual nós passamos, onde estava o padrão, né, aquele padrão, melhor dito, o monumento do pico, né, que se fazia o elogio ao Lorena e o Omnia 20 a Amor Suditorum. O segundo ponto era nesse morro alto, tipo Botujuru, ali onde nós acabamos de mostrar. E depois havia mais um aqui, talvez perto de São Bernardo, outro que ficava onde é o Objetivo hoje, ali é perto da Catedral Ortodoxa, Rua Apeninos. E daí havia visada direta para o pátio do colégio. Então, a notícia chegava. Por que isso não foi para frente? Quando Dom Pedro passou, ainda funcionava. Dom João VI foi quem instalou primeiro entre a Praça 15, que não era Praça 15, é 15 e 15 de novembro, né? Então, em 1808, era o Largo do Palácio, onde se despachava. E a Quinta, lá da Boa Vista, onde morava. Então, havia transmissão de sinais de um lugar para outro, se havia algo emergencial que obrigava o rei a se deslocar. Mas aqui em São Paulo não funcionou por diversos motivos. Primeiro, se pagava um salário muito baixo, ninguém queria. E o fulano lá também errava sinais com salário baixo, pouca instrução, ou ia fazendo outras coisas, ou ficava dormindo e não via. Embora houvesse uma hora acordada para a transmissão dos sinais. Você pode dizer 2 horas de manhã, às 8, ao meio-dia e no final do dia. Só que tem outro fator previsível, imprevisível, que é a neblina. Então, essa neblina na Serra do Mar é mortal para qualquer sinal luminoso. Então, em pouco tempo, 10, 15 anos, deixou de existir esses telégrafos aqui, não telégrafos ou teleféricos ou sinais semafóricos. Então, quando se sai de São Bernardo, há uma bifurcação aqui, né? Porque foram feito um caminho depois. Essa aqui se chamou Estrada do Mar, só pelo nome a gente já vê que devia ser por aqui. Então, um vai pela Baixada, perto dos rios, e outro cruza um dos rios, mas vai por linhas de cumieira. Então, essa linha de cumieira é o mais provável. E também por outros mapas antigos, por caminhos que saíam aqui, a gente opta, eu dou 95 ou mais de probabilidade que era para a esquerda. Isso está em Ruge Ramos, antigo Meninos, bairro dos Meninos, Ribeirão dos Meninos, hoje atual Rude Ramos. É quase uma cidade dentro de uma cidade. É um bairro de São Bernardo, mas tem uma identidade própria. Como a gente fala hoje, o Bexiga, Barra Funda, ou Santana. Então, a turma que... Onde você nasceu? Em Santana. Não é São Paulo, é Santana, né? Então, há algo, né, muito arraigado. Então, se vai por aqui e se vai adiante. Aqui está, então, essa igreja na bifurcação dos caminhos.
tem essa igreja de São João Batista. Um dos caminhos passa aqui, outro atrás da torre, é o que a gente vê aqui, olha lá. Então, o caminho que ia pela Baixada vem aqui, olhando para a igreja, santuário, é à esquerda. E outro, que é o mais provável, é o da direita. Então, aqui é Senador Vergueiro, aqui é Caminho do Mar. É contramão aqui, etc., mas as possibilidades no tempo das mulas seriam as duas, numa determinada época, mas no tempo de Dom Pedro seria aqui pela direita. Aqui, então, o Ribeirão dos Meninos, está aqui ele lá, a céu aberto, aqui está. Depois dos Meninos, o Ribeirão dos Meninos, se via aqui, se ia para os Moinhos, Moinho Velho, aqui a Figueira das Lágrimas, vamos chegar no terminal Sacomã. Isso aqui é perto de São João Clímaco. Então, aqui nós temos aqui já a Estrada das Lágrimas, onde fica Mauá, quando se cruza o Ribeirão dos Meninos, né? Então, a Figueira está aqui, olha lá. A Figueira, coitada, estava ruim aqui até um ano e pouco atrás. E aí a prefeitura criou coragem e reurbanizou a área, ficou assim, ficou bem, com pouca intervenção, tira o muro, isso aqui é terreno público, e se pôs nesse banco, eu sou a árvore das lágrimas. E aqui, notícias históricas aqui dessa figueira. E por que era das lágrimas, Estrada das Lágrimas? Porque os familiares iam se despedir. Onde é que você se despede? Você pode se despedir na porta da tua casa. Na outra época, isso seria uma desfeita. Ou você vai visitar, então você vai acompanhando a pessoa até a estação, tá bom. Mas não tendo estação, é carro de boi, é tropa, o que se fazia? Se percorria um trecho do caminho. Né? E que caminho? Se é esse caminho, o caminho das lágrimas, né? Da despedida. E o marco era a Figueira. Então, na Figueira, estão muito bem, boa viagem, choravam. E por que choravam? Falando em embarcar para a Europa. O Zé Bonifácio saiu criança daqui de Santos e São Paulo e só voltou em 1822, já passados décadas, 20, 30, 40 anos, uns 40 anos depois que ele saiu, né? Se escreviam por cartas, mas então toda a despedida era muito dura mesmo, muito dura, as lágrimas. Aí chegamos ao terminal Sacomã, que tinha o quê? Um lago, onde se praticava até o remo. Não é tão grande assim, e havia depois uma hospedaria. Então, olha o lago aqui. É o lago aqui, olha lá, o Moinho Velho e os rios. Aqui é a Silva Bueno. Né? Silva Bueno, aqui é a Avenida das Lágrimas. Né? Depois, para o lado de cá, da Gentil de Moura. E aqui umas ruas, ó, Rua do Rego, Rua Capão do Rego, Rua do Lago. Hoje você chega lá, Rua do Lago, que lago? Então, foi tudo aterrado e hoje é um terminal de ônibus, onde chega aqui o VLT amarelinho aqui, e tem o maior, né, intermodal aqui de ônibus que sai para tudo quanto é lugar, e o metrô aqui, né? Tipo Gentil de Moura aqui. E aqui vai, aqui já é o Ipiranga, né? Você sai Toura, aqui é Bom Pastor, né? Você só vê o Toura aqui, né? E aqui, olha lá, e aqui a Estrada das Lágrimas, uma vai com a outra. Chegamos finalmente à colina do Ipiranga. Olha só a colina do Ipiranga. Como é que se define uma colina? Eu tenho uma subida aqui do terminal Sacomã, vai subindo ao Bom Pastor, tem essa descidinha que tem, essa aqui você percebe, e aqui ela desce tudo e vai até o Riacho do Ipiranga. Eu encurtei isso aqui, encurtei para ficar mais acentuada as declividades. Aqui só uma visão. E aí se chega no Parque da Independência, né? Hoje, Parque da Independência, onde está o museu. Então, Dom Pedro veio pela estrada, Dom Pedro I, passou aqui onde hoje é o bosque atrás do Ipiranga, já uma espécie de jardim botânico. Aqui eu tenho o Corpo de Bombeiros. Aqui eu coloquei os caminhos antigos. Então, eu retirei aí digitalmente
os caminhos antigos e coloquei no mapa OpenStreetMap. É esse que está aqui, está todo o parque, está aqui. Então, o que veio Dom Pedro? Passou onde hoje é o museu. Quer dizer, muita gente diz, Dom Pedro morou nesse museu. Nada disso. Quando Dom Pedro passou aqui, não existia museu. Quando o museu ficou pronto, Dom Pedro já tinha morrido há 60 anos. Dom Pedro II estava na Europa e na inauguração tinha falecido. Então, nenhum príncipe ou rei morou aqui. Então, depois se desce, se passa aqui onde hoje tem as fontes, e aqui tem um remanescente de caminho. Eram 3 caminhos, ou mais, né? E esse da direita ainda permanece em alto, né? Em alto, depois ele desce até a Casa do Grito, onde eles se juntam. Logo depois da Casa do Grito, há uma trifurcação de caminhos. Então, se vem por aqui, tem um sinal histórico. Então, o pessoal se enganou redondamente de onde foi o local da independência. Puseram no alto aqui, quando foi aqui embaixo. Então, em outro passeio, vou fazer um passeio virtual só esclarecendo isso que está. Mas o local da independência está a 405 metros da ponte. Não a Ponte Nova, nem qualquer ponte, mas a ponte de Dom Pedro. Onde estava a ponte de Dom Pedro? A alguns metros para cá, em direção ao sul. O Rio Antigo é esse azulzinho mais brilhante. Então, tive o prazer de colocar o mapa velho em cima de mapa antigo, e isso bate com os projetos de retificação do rio. O rio aqui não é natural, está céu aberto, ele foi naturalizado. Aqui é o monumento de Héctor Ximenes à independência. Então, daqui até o local do Grito, 184 braças, 405 metros. Então, basta medir. No caminho, se tem a Casa do Grito, mas também não é verdade, porque isso aqui é um rancho que foi construído 20 e tantos anos depois de Dom Pedro ter passado. A casa que existia aqui é a Casa do Canto e Melo, onde morava a marquesa e os seus irmãos. O segundo irmão é um Francisco, que fazia parte, ele entrou na guarda de honra e acompanhou Dom Pedro, né, na descida e na volta para Santos. E ele acompanhou também a localização do ponto. Então, todo mundo sabia onde era, mas resolveram pôr uma pedra para construir e assinalar o local. E fizeram a medição, estando presentes pelo menos 3 que presenciaram a independência. Se demarcou, se lavrou a ata. Só que não fizeram logo o monumento, e então, meses depois, vieram colocar pedra fundamental. Aqui marcaram e demarcaram do jeito com uma pedrinha provisória, com uma bandeirinha, facilmente removível. O fato é que assinalaram o local histórico a uns 600 metros, tá? 600 metros da ponte, ou seja, completamente errado. E esse engano permaneceu por um bom tempo. Depois ele foi meio que desfeito, o pessoal não acreditou muito, então eu já submeti um artigo onde eu volto a mostrar que é aqui onde é que é esse local correto do Grito da Independência. Vou falar com a Prefeitura de São Paulo para a gente, essa área é municipal, para a gente colocar um obelisco aqui. Então, olha só, subindo, o riacho está aqui, passava pela casa Canto e Melo, da família, né, e se subia até a casa, passava não pela Casa do Grito, mas local onde era a Casa do Grito. Aos 405 metros, aqui é o local do Grito, e depois aqui onde hoje é a Rua dos Patriotas, puseram um sinal histórico, e hoje, onde hoje é o museu, está aqui. Então, olhar para esse sinal histórico e para esse sítio, olha só os caminhos que se trifurcam, tá vendo?
caminhos que se trifurcam. Esse quadro, Edmund Pink, é de um ano depois da independência. Então, olha só o que a gente vê. O riacho é ainda mata-galeria, ele passa por aqui, ele não está visível desta posição. Mas a estrada está por aqui e vem e trifurca. Hoje é o lugar do futuro monumento. Essa aqui me parece a casa inspiradora do quadro do Pedro Américo. Mas isso aqui é uma venda. É uma venda. Por que eu acho que é uma venda? Embora o caminho parece muito grande, né? E amplo, até maior do que o próprio. Mas o próprio, olha, tem uma largura não desprezível, é que as árvores crescem, né? Então, essas árvores estão na beira do caminho, por isso, né? Não é? Árvores na beira do caminho. Aqui não tem árvore, quer dizer, é a coisa mais recente. E o que tem? Umas árvores secas onde alguém amarra burro, cavalgadura aqui, amarra enquanto vai beber uma pinguinha aqui, né? Então tá o cliente que vem pedir, me dá uma branquinha aqui. Então o caminho vem para cá, o cavaleiro está vindo para cá. Quem pintou o quadro está num alto. Hoje é Rua Ouvidor Portugal, era na época e hoje já foi meio que né, sobreposta a outras que se abriram. Então, aqui está o riacho e aqui tem um rancho. Por que eu acho que é rancho? Porque tem local para pasto na beira do rio, outro local aqui também de pasto, casas aqui, um cercado. Você precisa cercado para segurar animais, né? Então, por aí. E aqui terras aradas, alguém está cultivando, né? Então, se confirma os mapas antigos de Três Caminhos, o riacho aqui invisível deste ponto próximo, e pronto, vamos tocando. E o monumento, onde se for, é mais para trás aí o monumento, mas aqui em cima se tem lá um platôzinho, esse platôzinho aqui, com lá, um sinal aqui, isso aqui é de madeira. Quem fez isso? O Miguelzinho Dutra, esse pintor ituano, piracicabano, em 1847. Só que aqui está um erro. Vista do Ipiranga, lugar onde foi proclamada a independência. Ipiranga, sim, Ipiranga é tudo, mas esse não é o local. E lá a Serra da Cantareira, exagerada. Aqui a Casa do Canto e Melo. Está aqui. E o caminho não vai pela esquerda, ele vira para a direita e passa ao lado da casa e ao lado dessa mata, galeria que encobre o riacho do Ipiranga. O neto do Miguelzinho Dutra, Alípio Dutra, pintou esse óleo aqui, e nesse óleo a gente vê melhor, né? Como isso aqui é de madeira, olha aqui, uma espécie de coreto, né? É o que eles sabiam fazer, os coretos, o caminho. Vai virar para a direita, eu tenho duas casas, parece uma em cima da outra, e não é uma na frente e outra atrás. Pronto, e aí se seguia caminho lá por trás, e não esse caminho aqui, nem esse, né? E é uma bandeirola. Dom Pedro II, quando passou aqui, ele fez questão de parar aqui, todo mundo fez questão, onde tinha aí uma limonada, alguma coisa para ele comer, e se refazer antes de entrar em São Paulo, e dar tempo para chegar na cidade, avisar que ele está chegando e entrar com majestade. Olha, esse aqui é um quadro do Luiz Carlos Peixoto, já depois de construído, mas 1903, onde se vê os aterrados da Ouvidor Portugal e a Rua Tabor. E o riacho aqui, ó, lá, numa curva do riacho, bambuzais que a gente vê ainda até hoje, e a imponência, vê como isso era um subidão, a gente via esse subidão aqui no perfil que eu desenhei, no quadro do Edmund Picq, com os três caminhos, e um platô, né? O platô onde construíram aquilo que nós acabamos de ver, que é esse coreto que estaria no fim quase desta subida. Bom, e Dom Pedro, então, aqui ele dá o grito da independência, há dois gritos, um privado e um público, o local assinalado é o público e continua. Avenida Ouvidor Portugal, aclimação,
passa lá no Largo da Aclimação, embaixo tem a Igreja da Glória, né? Depois Lava Pés, onde havia o riachinho, ele está canalizado hoje, mas a gente, num dos passeios, já descobriu e mostrou onde ele está, e entrava aqui pela Rua da Glória, até chegar no pátio do colégio, né? E qual é o trechinho? Vamos dar um zoom aqui nisso daqui. Então, ele vinha aqui, ó, cruzava o rio Lava-Pés aqui, se aproximava do Rio das Sete Voltas, que é o Tamanduateí, continuava lá para Lava-Pés, Rua da Glória, entrava aqui, mais aqui a gente que ainda chama Lava-Pés, Rua da Glória. Entrava na Rua da Glória, chegava aqui na Igreja dos Remédios. Depois da Igreja dos Remédios, vem para a Igreja de São Gonçalo, desce pela Rua de São Gonçalo, que hoje é uma lateral da Sé, entrava pela Rua de Santa Teresa, aqui, Rua de Santa Teresa, e descia aqui até o Convento do Carmo, Rua do Carmo, e chegava no pátio do colégio. Então, aqui, olha lá, esse aqui é um zoom aqui. Então, há notícias que, de fato, ele rezou, então esse caminho aqui está errado, porque ele rezou um Tedel na Igreja dos Remédios, está documentado, foi para a Igreja de São Gonçalo, então ele veio para cá, ou pode ser que ele parou as cavalgaduras aqui, andou a pé aqui, e o tracejado é o local das cavalgaduras. Tudo bem. Desceu, foi, voltou, Rua de São Gonçalo, passa aqui nos fundos da Sé, ainda estou aqui me debatendo se é nos fundos ou na frente, porque a Rua de Santa Teresa está aqui embaixo e não aqui atrás. Ou seja, aqui também estaria errado. E aqui, sim, então, passa aqui ela, Convento do Carmo, um larguinho aqui, onde a gravura tem uma gravura do Debré, aqui, Ponte do Carmo, né? E aqui a rua, então, hoje é Roberto Simos e chega-se no pátio do colégio. Aqui o Tedel, na Igreja dos Remédios, destruído em 43, ele entrou por aqui, isso aqui está vindo para São Gonçalo. E chegou no pátio do colégio, e nós também chegamos ao final da nossa excursão. Então, olha só, muito bom dia a todos, ou o resto de dia, vai saber quando vocês estarão ouvindo e escutando, mas ficou então esse passeio com o qual todos nós nos divertimos, e eu também no primeiro, que foi virtual, com gente assistindo, aqui via Zoom, e o outro aqui, esse daqui, simplesmente gravado. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.